Meus queridos, como é bom estarmos aqui, né? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Estar no domingo, dia do Senhor, tendo esse privilégio de estar na casa dEle, para aprender da palavra dEle, é um privilégio para poucos. A gente tem que glorificar e exaltar o nosso Deus. Amém? Eu queria te convidar essa manhã a você abrir a palavra de Deus comigo em Esdras, capítulo 7. Nós vamos ler hoje esse trecho das Escrituras, do verso 1 ao verso 10. Esdras, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Começou o chiado aí, ó. Tô escutando um chiado aí, ó. Avião de novo? Qualquer coisa eu mudo. Tá não? Então tranquilo. Vamos lá então, pessoal. Esdras capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meiraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, para a gente falar com o Senhor. Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, em meio ao Teu povo, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, renova a nossa força, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé. Ó Deus, nos constrange, nos convence, nos conforta, nos confronta, que nós sejamos edificados essa manhã para a honra e para a glória do Senhor. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz, nós queremos sair daqui alimentados pela Tua santa e gloriosa palavra. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, eu queria começar com uma pergunta, eu queria que você fosse bem honesto para você mesmo. Você não precisa responder em voz audível, mas eu queria que você refletisse no seu coração. Será que você realmente tem norteado a sua vida pelas Sagradas Escrituras? Será que realmente a Bíblia na sua vida tem uma influência positiva? Será que você considera a Bíblia como importante? Será que as Escrituras, elas estão presentes na sua vida? Hoje, meus queridos, nós vivemos numa época onde que as pessoas aceitam várias verdades. Cada um tem a sua verdade, cada pessoa com a sua verdade. E meio que nesse jogo aí, no meio da sociedade, a verdade que as pessoas têm mais dificuldade em aceitar é a verdade das Escrituras Sagradas. Ela é desconsiderada. A verdade bíblica, ela é relativizada. Não, você pensa assim, porque você é crente, você é evangélico, mas eu penso de outra forma, e tudo bem, cada um com a sua verdade. E assim os padrões bíblicos, eles vão sendo ignorados. E em nome da liberdade, as pessoas falam, né, não, eu sou livre. A gente está vendo cada coisa que nunca antes a gente viu. Coisas assim, inaceitáveis. E isso chega em meio ao povo de Deus. Nós não somos daqui, mas estamos aqui, e isso tem nos influenciado. Esse negociar, esse desconsiderar a Bíblia. Parece que muitas das vezes a gente até chega a falar, realmente a Bíblia é a palavra de Deus.
A gente professa isso, mas às vezes no nosso dia a dia, essa realidade ela não é vista, ela não é observada. E muitas vezes nós chegamos em lugares onde chamam de igreja, e a Bíblia ela é deixada de lado, ela é ignorada, ela é uma opção. Nós temos aqui o mercado da fé, o que dá certo, o que enche igreja? Então, a Bíblia é uma opção, mas isso daqui eu acho que é melhor. As pessoas, elas negociam e elas largam a verdade da Bíblia, a verdade das Escrituras de lado, em nome do achismo. Eu acho isso, eu aprendi isso, eu gosto disso daqui, eu prefiro isso. Em nome do misticismo. Ah não, porque eu senti no coração que eu tenho que fazer isso. Não, mas a Bíblia diz que você não pode fazer. Não, mas eu senti forte no coração. Uma grande parte, meus queridos, da atual igreja, dita cristã, dita evangélica, mesmo numa época, esse mês de outubro, onde nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante, mesmo nessa época, a gente observa e parece que tem um clamor por uma nova reforma. Nós temos crentes vindo de várias comunidades, em busca de uma comunidade saudável. Nós temos crentes que estão sofrendo há anos em comunidades que estão longe da palavra de Deus, e eles sofrem. E quando eles acham um lugar onde se prega a palavra, eles ficam admirados e maravilhados. A reforma se comemora 506 anos, mas muito das práticas da Idade Média, muito da igreja tem voltado para elas. A venda de objetos, o misticismo, tantas coisas que nós ficamos horrorizados. E quando a gente fala de reforma, não tem como a gente não falar e não se lembrar de Neemias e Esdras, onde nós vemos ali na história, e você conhece muito bem isso, que o povo de Deus começa a se afastar da palavra de Deus, se afastar do Senhor. Então eles foram arrancados, eles são arrancados da sua pátria, eles são levados embora para outra nação, e ali eles passam fome, eles são escravizados, muitos dos seus são assassinados, tudo isso porque eles desobedeceram, se afastaram do Senhor, não ouviram o chamado para o retorno ao Senhor. Então eles foram embora, eles foram levados embora. Mas após 70 anos no cativeiro, na Babilônia, o povo de Deus, enfim, tem a oportunidade de retornar para a sua terra. Tudo isso porque o Império Persa domina o Império Babilônico, e o Império Babilônico que tinha dominado, que tinha levado o povo embora, tinha essa característica de dominar os povos e levar eles embora, espalhar o povo e tirar eles da terra natal. Mas o Império Persa tinha outro princípio, outra ação. Então ele conquistava os povos e mantinha os povos ali aonde eles realmente estavam. Então eles não tinham problema do povo de Deus permanecer aonde ele estava. E o que acontece, meus queridos? Tudo isso, quando nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras, é o cumprimento de profecias. Jeremias, Isaías profetizaram a saída do povo ao cativeiro, mas também o seu retorno. O livro de Esdras, ele vai mostrar para nós duas etapas desse retorno do povo de Deus à sua terra. Um povo desobediente, o povo que se afastou do Senhor, como castigo, ele foi levado embora, e agora ele está voltando como um sinal de misericórdia, da graça, do recomeço do Senhor. Nós vemos em primeiro lugar, do capítulo 1 ao capítulo 6 de Esdras, o povo voltando sobre a liderança de Zorobabel. E eles voltam, eles começam a reconstrução do templo, e eles começam a enfrentar oposição, os povos inimigos ao redor, que tentam paralisar e conseguem inclusive paralisar durante um tempo a construção do templo. E nesse meio tempo, o povo meio que desanimado, o profeta Ageu, o profeta Zacarias estão ali profetizando. E o povo consegue enfim retornar à construção, e eles terminam a construção do templo, a reconstrução do templo. E quase 60 anos depois, nós temos mais uma leva, mais uma grande quantidade do povo de Deus voltando sob a liderança de Esdras. Zorobabel volta com uma preocupação de reconstruir o templo. Esdras volta com uma preocupação de reformar a espiritualidade do povo em volta da palavra de Deus. A terceira etapa está presente no livro de Neemias, que é quando ele conclama e leva o seu povo na reconstrução dos muros. A gente já viu um pouco sobre isso esse ano aqui. Mas nós vamos ficar aqui nessa segunda leva, nessa segunda etapa, que vai do capítulo 7 ao capítulo 10, mais especificamente hoje no capítulo 7. Essa segunda etapa do retorno do povo de Deus para a sua terra
foi conduzida por Esdras. Esdras, um homem de oração, um homem profundamente comprometido com as Sagradas Escrituras, com essa tarefa de reformar a vida espiritual do seu povo. E quando nós lemos o livro de Esdras, esse líder que o livro leva o seu nome, nós vemos como uma das principais lições desse livro é mostrar para nós o poder transformador das Sagradas Escrituras na vida social e espiritual do povo de Deus. Então hoje o nosso texto vai nos ajudar, meus queridos, a refletir se realmente nós temos vivido uma vida norteada pela palavra de Deus. Queria que você mantivesse a Bíblia aberta. E nos primeiros versos, você pode ir acompanhando comigo, nós vemos a apresentação de Esdras. Esdras de repente surge no livro, mas quem é ele? E começa a ser apresentado quem é ele. Um homem que vivia entre os exilados na Babilônia, que via de uma longa linhagem de sacerdotes. Inclusive quando a gente vai lendo a linhagem dele, quando nós vamos lendo a genealogia dele, nós chegamos no primeiro sumo sacerdote, Arão. Ele tinha uma linhagem, ele tinha ali toda uma família que estava na providência de Deus, preparando ele para aquela grande obra. Ele recebe a permissão do rei Artaxerxes para retornar a Jerusalém, e não somente recebe a permissão, como ele recebe todos os recursos necessários para a sua viagem. E ele não viaja sozinho, ele lidera uma comitiva com várias pessoas, e nesse engajamento, ele estava engajado nessa reforma espiritual do seu povo, e ele estava contando com a graça de Deus. É impressionante ver isso, é maravilhoso demais. Quando nós lemos, por exemplo, no verso 6, para que ele encontrasse favor aos olhos do rei e pudesse voltar à sua terra natal, a palavra de Deus nos diz assim: era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Como ele conseguiu o favor pelo rei para voltar, a graça do Senhor sobre ele. Verso 9, como é que ele conseguiu concluir essa viagem longa? Mostra para nós que no primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Ele tinha uma grande tarefa de reformar a espiritualidade do seu povo. Ele toma essa decisão, ele dispõe o seu coração de participar dessa tarefa que não era nada mais, nada menos do que um retorno à palavra de Deus, um retorno às Sagradas Escrituras, e ele conta com a graça de Deus para realizar esta obra, e é impressionante a decisão, o compromisso que nós vemos na vida de Esdras. No verso 10, lê comigo novamente, meus queridos. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esse esforço de Esdras serve para nós como um encorajamento para nós vivermos uma vida comprometida com as Sagradas Escrituras. Hoje nós veremos esse tema, uma vida comprometida com as Sagradas Escrituras, uma vida comprometida com as Sagradas Escrituras. Então nós veremos 3 decisões que fazem parte, que envolvem uma vida comprometida com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, à luz do verso 10, estudar as Escrituras. Nós vamos ficar aqui estacionado no verso 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Uma vida que realmente tem compromisso com a palavra de Deus envolve o estudo da palavra de Deus. A primeira decisão de Esdras foi: eu preciso estudar a lei do Senhor. Ele dispôs o seu coração que ele precisava analisar, conhecer as Sagradas Escrituras. No tempo de Esdras, o que ele tinha em mãos era o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros. Ele não tinha a Bíblia completa, mas com aqueles 5 livros. Ele decidiu estudar aquela palavra. Ele era versado na lei de Moisés, como vai nos dizer no verso 6. E como ele tinha crescido numa família de sacerdotes, como ele tinha essa cultura familiar, desde cedo ele teve a influência da palavra de Deus. Desde a infância de Esdras ele estava recebendo, ele estava imerso em meio à palavra de Deus. Pelos hábitos daquela época, ele passava certamente horas, diariamente, memorizando.
meditando na palavra de Deus. E ele decidiu continuar. Não somente um hábito do passado, mas agora nós vemos que ele decidiu, ele continuou esse hábito. Em meio às suas responsabilidades, olha, eu preciso agora dirigir o meu povo numa reforma espiritual. Eu preciso fazer uma viagem longa, cheio de pessoas, que imensa responsabilidade. Eu estou sob a autoridade do rei, eu vou prestar conta para ele. Eu estou sob a autoridade dele, olha que responsabilidade. Mas eu vou continuar estudando a palavra de Deus. O deleite de Esdras estava na palavra de Deus. O Salmo 1 vai nos dizer, esse texto que é muito conhecido, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. Será que nós podemos falar sobre nós, à luz desse texto? Será que a gente se identifica com esse texto? Será que você pode dizer que nós nos deleitamos na lei do Senhor dia e noite, meditamos na lei do Senhor dia e noite? Meus queridos, se você realmente quer ter uma vida comprometida com as Sagradas Escrituras, você precisa estudar a palavra de Deus. Um grande homem de Deus que passou por aqui, foi grandemente usado no resgate de órfãos, George Miller, conta a história que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, 50 dessas vezes de joelhos. E antes da sua morte, um repórter chega para ele e fala assim: o que você gostaria de ter feito quando ele estava no fim da sua vida? E ele de joelhos, ele responde: eu gostaria de ter lido mais a Bíblia, de ter conhecido mais a Cristo. Vários homens e mulheres de Deus tiveram essa marca, esse comprometimento com a palavra de Deus, e isso tem sido passado para frente. Como a igreja do Senhor, precisamos entender essa necessidade. Você e eu precisamos tomar essa decisão hoje, de estudarmos a palavra de Deus, se deleitar nessa palavra todos os dias. Antes de você querer obedecer ao Senhor, ou ensinar para o próximo a palavra de Deus, você precisa dizer e precisa entender as Escrituras. Você precisa entender a vontade de Deus revelada para você. Você precisa conhecer mais a palavra, estudar mais a palavra, trazer ela mais para perto de você, ter a Bíblia mais presente no seu dia a dia, o que vai envolver você gastar tempo com as Escrituras, o que vai envolver você meditar nas Escrituras, ler grandes porções, memorizar textos das Escrituras Sagradas, encher o seu coração com a palavra de Deus. Envolve você gastar tempo, força, energia, você se afadigar na palavra para aprender o que Deus diz. Para aprender o que Deus diz. O reverendo Hernandes tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o analfabetismo bíblico de nossa geração é a causa maior de um cristianismo aguado e sem consistência. É muito esclarecedora essa frase. Um cristianismo aguado e sem consistência, porque o povo de Deus, infelizmente, não tem conhecido as Escrituras, não tem se dedicado tempo com as Escrituras. E nós, como igreja, nós precisamos largar a preguiça. Momentos onde nós temos aqui encontros na igreja de estudo das Escrituras, precisamos estar presentes. Momentos onde a gente precisa tirar o escorpião do bolso e precisa investir numa Bíblia nova, num curso, comentários, Bíblias de estudo. Nós precisamos ter essa disposição. Meus queridos, essa palavra aqui não é qualquer livro, é a palavra de Deus. Ela é inspirada, soprada pelo Senhor, ela não tem erros, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente para nos guiar em todas as partes. Aí você pode dizer: beleza, mas a Bíblia é muito complicada. É muito complicado, né? A Bíblia é muito difícil. E a nossa confissão nos diz algo muito interessante. Fala assim, no capítulo 1, na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas, que não só os doutos, mas os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Ou seja,
dentro das Sagradas Escrituras, as coisas mais importantes em termos de salvação, elas estão claras para nós. Não estão difíceis de serem compreendidas. Nós precisamos nos esforçar, não tem desculpa. Estudar a palavra de Deus é questão de urgência. E é de muita utilidade, é de grande utilidade para a nossa vida espiritual. Muito da imaturidade da igreja hoje, nós percebemos que é pela falta de consistência bíblica. A palavra de Deus nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o seu ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós lemos esses versos, nós postamos esses versos, ou seja, que riqueza nós temos aqui em nossas mãos, mas nós estamos aproveitando dessas riquezas? Nós estamos aproveitando? Meus queridos, uma frase de Augusto Nicodemos também sobre essa questão do analfabetismo bíblico é muito interessante. Fala assim: nunca os evangélicos cantaram tanto, e nunca foram tão analfabetos da Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Meus queridos, qual é a importância, qual que é o foco da nossa vida cristã? Aonde nós temos que recorrer? Qual é a centralidade do nosso culto? Qual é a urgência da nossa vida cristã? Precisamos voltar às Sagradas Escrituras. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos 17 fala assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Paulo chega na sinagoga, no ambiente judaico, e ele está agora anunciando Jesus, e aquele povo tinha preocupação de abrir a lei do Senhor, o Antigo Testamento, e analisar se o Cristo estava ali mesmo, se aquela pregação de Paulo era coerente com o Antigo Testamento. Um povo que tinha disposição em examinar as Sagradas Escrituras, o que tem faltado hoje. Nós temos falhado em estudar, em conhecer, em examinar. E não somente precisamos estudar as Sagradas Escrituras, mas estudá-la de forma correta, pegando os textos mais difíceis à luz dos mais claros, não fazendo doutrina com um verso somente, com poucas passagens das Escrituras, buscando a interpretação coerente com o contexto, lendo os versos anteriores, posteriores, entendendo a palavra de Deus à luz da história da redenção. Esse livro aqui é sobre Jesus, conta uma grande história, uma história de redenção para nós. Não podemos abrir as histórias e falar assim: ó, você como Moisés, você como Abraão, você como Davi, de uma forma moralista, sem nos lembrar de Jesus. Esdras não conhecia Jesus, o Evangelho, o Messias como nós conhecemos, está mais claro para nós. Nós estamos após a vinda de Cristo, estamos na nova aliança, a clareza só aumentou. O Evangelho já estava ali, ele já sabia da promessa do Messias, Esdras já conhecia. Mas agora nós temos 2 testamentos, nós temos 66 livros. Como a gente comentava hoje de manhã na classe dos jovens, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus de forma audível e clara, leia ela em voz alta. E o Espírito Santo comunica e fala conosco. E quando nós nos enchemos da palavra, o Espírito Santo lembra para nós dos versos e aplica ao nosso coração. Meus queridos, esse é um grande privilégio que eu e você temos, de passar tempo de qualidade com o nosso Deus, de investir na nossa espiritualidade, de agradar o nosso Deus, passar tempo com o nosso Senhor e o nosso Salvador. Uma vida comprometida com a palavra de Deus envolve estudar as Escrituras, mas em segundo lugar, obedecer às Escrituras, praticar as Escrituras. O verso 10 fala sobre isso. Além dele ter disposto para estudar, no finalzinho do verso, fala assim, a praticá-la, a praticá-la. Uma vida comprometida com as Sagradas Escrituras passa por ter o compromisso de ouvir o que Deus está dizendo na sua palavra e colocar em prática na nossa vida. Não que seja fácil, não que não vai exigir de você esforço,
Não que não vai exigir de você renúncia. Não que não vai exigir de você tomar a sua cruz. Andar por um caminho desconfortável, entrar pela porta estreita, mas aquilo que nós precisamos fazer. Esdras decidiu não somente estudar e conhecer a palavra, mas ele queria praticar. Ele não queria somente aprender a Bíblia, mas ele queria usar aquele manual no seu percurso, na sua jornada de peregrinação nessa terra. Por isso o texto vai nos dizer que ele decidiu cumprir o que ele havia estudado, cumprir a lei do Senhor. O que incluía, meus queridos, fazer tudo aquilo que ele pudesse. Incluía ler a palavra e refletir: Deus, eu estou errando nisso, eu estou tendo dificuldade, eu estou pecando nisso, me ajuda, Senhor. E a crescer numa área, a luz das Escrituras ilumina uma área, e você em constante análise, em constante reforma, sempre analisando a sua vida à luz das Escrituras. Esdras estava vivenciando um relacionamento de obediência com o Senhor. Um relacionamento de obediência. Ele era coerente, ele vivia em coerência. O que ele iria transmitir, o que ele iria pregar, já estava sendo praticado, já estava sendo vivido. Porque somente saber e conhecer a lei do Senhor, a palavra de Deus, não faz de você uma pessoa piedosa, um crente com uma vida santa. Não é somente saber, é necessário se dedicar à palavra de Deus. E um bom exame para nós, uma boa reflexão pessoal que nós podemos fazer nesse momento mesmo, é as tantas pregações e aulas que nós participamos, e nós falamos assim: que aula abençoada, que pregação edificante, como Deus falou ao meu coração. Se realmente está sendo edificante na sua vida, vai se demonstrar pela sua prática. Antes de nós falarmos e nos gabarmos como Deus falou comigo, antes de nós demonstrarmos como foi edificante, como eu aprendi, como eu cresci, isso vai se demonstrar proveitoso na sua vida, se você considera aquilo e leva para a prática. Porque não adianta nada entrar por aqui, te dar um sorriso no rosto, uma satisfação, uma alegria: eu não sabia disso. Sair por aqui, você esquecer e não ter esse compromisso. Se você levar em prática, você vai estar agradando o seu Deus. Conhecer uma boa teologia é muito importante. Muitas pessoas vêm para a igreja presbiteriana porque é a igreja da palavra. As pessoas têm um compromisso, têm uma teologia reformada, é um culto bíblico, é uma comunidade saudável. Mas não basta somente a teoria, é necessário a prática. É necessário avaliar se as nossas ações estão alinhadas com a nossa crença. Porque se a gente está conhecendo, crescendo na graça, no conhecimento, e ficando maravilhado, e falando: eu não sabia disso, eu aprendi isso, e você não está praticando isso, não está levando a vida prática, algo prático na sua vida, mostra que você pode não estar bem espiritualmente como você está pensando. Como disse Moody, um grande evangelista, a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. O objetivo não é encher a sua cabeça de conhecimento, de você sair aí arrotando pela rede social, reformado, calvinista, presbiteriano, se não existe uma coerência com a palavra de Deus na sua vida prática. Não basta longas horas de reflexão, de análise, de fala, se não existe vida prática. Não basta conhecer a palavra, nós precisamos conhecer o Deus da palavra e viver em obediência a Ele, em resposta a essa palavra, em gratidão a essa palavra. Nós estamos prontos a obedecer, mesmo que seja complicado. Significa amar o Senhor com todas as nossas forças. Significa chegar, por exemplo, nos 10 mandamentos, e você não ignorar aquilo, mas você ler, refletir: Deus, eu quero guardar, eu quero viver isso, à luz da tua palavra, como é que é, onde que entra a graça aqui, qual que é a instrução, quais são as aplicações práticas, e você querer ruminar e mergulhar naquilo. Significa você olhar para a palavra e não ler ela para te satisfazer, mas ler ela como um espelho, ler ela contra você, trazendo para você confronto, buscando não somente promessas, bênçãos, mas a instrução do Senhor, as orientações do Senhor, e você tendo a disposição de estar disposto a reconhecer em oração
os pecados recorrentes da sua vida. Deus, à luz da tua palavra, eu tenho pecado tanto nessa área. Oh Deus, eu estou com tanta dificuldade de fazer isso, estou com tanta dificuldade de fazer aquilo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, que eu quero praticar isso. Que o seu desejo e o meu desejo, que o nosso desejo vai além de conhecer mais e mais e mais e mais, e ler mais livros, e falar mais, e conhecer mais, e ver mais vídeos, e ver mais pregações, mas que tenhamos o desejo de viver em obediência. E a pergunta que fica para nós é: o que o Senhor tem te falado nesses últimos dias à luz da palavra? O que você tem sido constantemente constrangido e incomodado pelo Espírito de Deus? O que? O que o Senhor tem falado não está certo, mude isso com urgência. Quais são os pecados que o Senhor tem te chamado a se arrepender e largar logo? O que você precisa trazer para a prática? Não basta a gente entrar numa igreja e passar ali anos, todos os domingos, e acharmos que o cristianismo, que ser comunidade é só isso. Não. Envolve a questão prática, é o outro lado da mesma moeda, uma fé que envolve a doutrina, envolve a teoria, mas envolve a prática, a vivência. Nós podemos e devemos não nos contentar com o nosso estado espiritual. Não fica contente, não. A luz de Jesus tem muito mais para a gente melhorar, para a gente crescer, para a gente aprender. Se esforce para crescer em obediência e confie que você pode confiar, confie que você pode obedecer, que você pode ler, que é algo seguro, porque esse livro aqui é a palavra de Deus. Se submeta à autoridade das Escrituras, se submeta às advertências, orientações, as instruções, guie os seus caminhos, as suas escolhas, as suas decisões, pela palavra de Deus, pela lei do Senhor. Que todas as promessas e encorajamentos possam inundar a sua vida. Reabible-se. Reabible a sua vida. Traga ela para mais perto, liga a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, tira a poeira. Comece uma reforma através da graça do Senhor. Jesus mesmo disse aos seus discípulos em João capítulo 13, agora que vocês sabem todas essas coisas, felizes são se as praticarem. Jesus tinha essa preocupação, e nós vemos essa ênfase de Gênesis e Apocalipse, a prática, a prática, a prática, a vivência. J.R. Parker vai nos dizer assim: os cristãos devem ser gratos a Deus pelo dom da sua palavra escrita, e devem ser cuidadosos em basear sua fé e a sua vida total e exclusivamente nela. Caso contrário, não poderemos jamais honrá-lo ou agradar-lhe como ele nos ordena a fazer. Você quer agradar o seu Deus? Você quer viver de forma agradável ao seu Deus? Quer glorificar o seu Deus? Leve em consideração, leve a sério o que o nosso Deus diz. E buscar, obedecer e praticar as Escrituras. Quando nós entrarmos nisso e estivermos dispostos, nós iremos viver à luz do Evangelho, naquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nós veremos pela fé e não por vista. Nós dependeremos da graça do nosso Deus, porque a nossa única esperança é viver pela graça de Deus. Não dá para servir o Senhor, obedecer a sua lei pelas nossas próprias forças. Sozinho nós não conseguimos. Nós dependemos da capacitação, da atuação graciosa do Espírito Santo em nossa vida em todo o tempo. Viver a Escritura, praticar a Escritura é viver pela graça. O que significa você entender que você é um pecador, que está desesperadamente perdido sem Cristo, mas que em Cristo, você que é egoísta, arrogante e depravado, pode ser salvo. Nós que somos arrogantes, egoístas e depravados, que estamos perdidos, desesperadamente perdidos, podemos ter salvação em Cristo Jesus. Somos salvos pelo sangue de Cristo. Isso envolve você entender que Cristo morreu pelos seus pecados, e você viver à luz prática desta realidade, que o seu valor em Deus não está naquilo que você sabe da Bíblia, ou daquilo que você faz, mas que o seu valor está nos méritos de Cristo Jesus, que em Cristo você é amado pelo Pai, que em Cristo você agora tem a ajuda da palavra encarnada para obedecer e agradar o Pai. Obedecer às Escrituras envolve começar a deixar de fazer algumas coisas. Envolve você começar a fazer algumas coisas e deixar de fazer outras por amor ao seu irmão.
envolve você largar algumas coisas, incluir outras na sua vida. Mesmo aquele irmão que às vezes você fala assim, nossa, aquele irmão é tão difícil de lidar, mas por amor ao corpo, em prática a palavra de Deus, ao amor cristão, ao princípio da mutualidade, você deixa de fazer coisas, você muda a perspectiva, você pede perdão, você ajuda, você olha com um olhar de misericórdia, você tenta ser como Cristo. E muitas das vezes, um lugar difícil de praticar isso, mas extremamente necessário, para a gente começar a vivenciar essa realidade, é no lar. Ali onde as pessoas sabem quem realmente nós somos. Ali onde não tem holofote, microfone, instrumento, título, não tem aparência, não tem máscara. Ali que você pode fazer uma análise, se realmente você tem praticado a palavra de Deus. O homem ali amando a sua esposa com esse amor sacrificial de Cristo. A mulher honrando, sendo submissa ao seu marido. Não, submissão não é ser capacho, não é ser mandada pelo marido. Mas a mulher ali sobre essa mesma missão, juntos, nessa relação harmoniosa, os pais não sendo injustos, não irritando os seus filhos, os filhos honrando e obedecendo os seus pais, vivendo uma família centrada em Jesus Cristo. Uma família perfeita de margarina? Não, mas uma família que busca ser igual a Jesus, que busca viver o Evangelho na prática. Lucas 11, 27 diz assim: enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Mais bem-aventurados, mais felizes realmente são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Uma vida comprometida com a palavra de Deus envolve estudar, conhecer a palavra de Deus. Envolve você praticar, viver, obedecer a palavra de Deus. E envolve você ensinar as Escrituras. O final do verso 10 nos mostra o que Esdras decidiu também, e é ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Uma vida comprometida com a palavra de Deus envolve essa decisão, essa disposição em ensinar a palavra de Deus. Esdras busca conhecer a palavra de Deus, e assim conhecer o Deus da palavra, para saber o que ele dizia, quem ele era, e depois ele começa a aplicar isso à sua vida pessoal. E então, ele não esconde, ele não retém, ele não deixa de transmitir, mas ele passa a ensinar aos outros. Ele não está escondendo as gloriosas verdades de Deus. Esdras não está deixando de compartilhar as riquezas disponíveis em Deus, na palavra, para o próximo. Esdras decidiu ensinar a palavra de Deus para o seu povo, em uma época onde a lei de Moisés, a lei do Senhor, estava sendo negligenciada, estava sendo esquecida, e a reforma na qual Esdras estava envolvido era um retorno à palavra de Deus, um retorno à palavra do nosso Deus. Ele queria levar a palavra a todos, ele teve esse privilégio de conhecer, de meditar, de memorizar essa gloriosa palavra de Deus, e agora pesava sobre ele a responsabilidade de semear a palavra de Deus. Quantas sementes talvez não estejam retidas em nossas mãos? Porque estamos aprendendo, estamos sendo edificados, confrontados, confortados, encorajados, abençoados, e nós guardamos para nós. Muitas das vezes, realidades que uma família inteira passa junto, um lar passa, um ambiente de trabalho, e nós somos abençoados, o Senhor fala conosco pela palavra, e nós retemos para nós, e nós guardamos para nós. Nos deparamos com pessoas sem esperança, pessoas sem direção, pessoas totalmente escravizadas pelo diabo, no lamaçal do pecado, e não temos a disposição em ensinar a palavra de Deus, em transmitir a palavra de Deus. Esdras amava a Deus, mas amava a palavra de Deus também, e amava o povo de Deus. Que eu e você possamos buscar cada dia mais, conhecer mais e mais da palavra de Deus. Sabe para quê?
para compartilhar mais. Para compartilhar mais. Para você poder saber, inclusive, ensinar o que a Bíblia não diz. Hoje nós temos pessoas que falam cada coisa. Não, faça a sua parte, eu te ajudarei, como está na Bíblia, né? Aí você fala assim, que Bíblia? Não, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nenhuma folha cai da árvore, se não for propósito, se não for permissão de Deus. A pessoa cita um texto do Alcorão, fala que é Bíblia, e passa tudo bem para um tantão de crente, que balança a cabeça e fala, é mesmo? Verdade, irmão, que bênção, viu? Que versículo lindo. A gente tem que parar, meus queridos. A gente tem que ensinar a palavra de Deus. Se você abrir rádio, televisão aí, YouTube, é falso profeta toda hora, jorrando heresias, jorrando distorção da palavra de Deus, brincando com o rebanho de Deus. E muitas das vezes nós estamos postando, curtindo, compartilhando, balançando a cabeça e achando que é isso mesmo. Não, isso não está certo. Nós precisamos nos levantar para instruir uns aos outros na palavra, porque isso não é somente responsabilidade dos líderes da igreja, não. Você aconselhar um irmão biblicamente é sua responsabilidade. Você ser esclarecido em uma parte da palavra de Deus, o seu irmão tiver a necessidade de você não instruí-lo, aquilo que você sabe, isso é errado. Isto é errado. Por causa dessa falta desse ensino fiel das Escrituras, os falsos profetas estão crescendo. A influência deles aumentam. O povo começa a ir por ventos de doutrina, a abraçar novidades do mercado da fé. Ah não, porque tal igreja agora tem essa prática agora. O pessoal agora tem o sangue do apóstolo, eles passam embaixo da cortina do apóstolo e ali eles são abençoados. E a gente escuta isso. Às vezes a gente não concorda, e glória a Deus se você não concordar. Mas ficar calado não basta, nós precisamos transmitir a palavra de Deus. O pecado começa a crescer dentro da igreja, quando existe essa transmissão, esse compartilhar da palavra de Deus. A gente começa a ver futrica, fofoca, divisão, briga, mágoa, raiva, competição, complexo. A gente vê situações, e a gente fala assim, tem que falar para o pastor, eu tenho que falar para o presbítero, eu tenho que falar com o líder. Seja você aquele que vai abrir a Bíblia e vai apontar o que Deus diz. Essa é a nossa autoridade. Ah não, mas não julgueis. Sai dessa, meu querido, em nome de Jesus. Sai dessa. Calvino, um grande reformador, ele foi um grande agente de transformação espiritual e social na cidade de Genebra. Ele começou da forma correta, incomodou, mexeu no vespeiro, o pessoal expulsa Calvino, mas depois vão atrás dele, e ele volta. E quando ele volta, ele continua a pregação do evangelho exatamente onde ele tinha parado, ele expunha toda a palavra de Deus. Essa grande reforma, promovida ali em Genebra, se você tiver a oportunidade de ali estar, ou pesquisar fotos, informações, vídeos, você vai ver que essa cidade colhe os frutos disso até hoje. Mas como é que ele fez isso, essa reforma? Ele ensinou, ele pregou, ele transmitiu, ele proclamou a palavra de Deus, ele aplicou essa mensagem a diferentes aspectos da vida do ser humano. Podemos falar também da reforma, como nós bem dizemos no início da pregação, que esse mês nós fazemos 506 anos da reforma protestante. A reforma, de forma geral, foi um movimento de volta à palavra de Deus, onde os reformadores, sendo ameaçados num ambiente hostil, numa igreja que não tinha um compromisso com as Escrituras, onde a autoridade final não era a Bíblia, não esconderam as riquezas de Deus, não esconderam a palavra de Deus, mas proclamaram e ensinaram as Escrituras. Então eu quero te perguntar, o que você tem aprendido em conferência, em congresso, em EBD, em devocional, em culto, em pregação, em livro, em encontros, em programações? E você já aprendeu essas coisas, você já foi edificado e confrontado e abençoado, edificado, e está guardadinho com você aí no cofre. Pega a chave hoje, abre esse negócio aí e começa a compartilhar as riquezas do Senhor. Começa a pregar a palavra de Deus, com intrepidez e ousadia, contando com a capacitação do Senhor. Você não é capaz, eu não sou, mas a capacitação vem do Senhor. Ele vai nos guiar.
O conhecimento que a gente está adquirindo é para passar para frente. É para edificação e crescimento do povo de Deus, do corpo de Cristo. Não há outra fonte que instrui, que consola, a não ser a palavra de Deus. E quando nós começamos nesse movimento de ensinar o que a Bíblia diz, nós vamos nos deparar claramente com o Evangelho e vamos começar a proclamar o Evangelho. Jesus disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Ter o Evangelho, conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo, e não se dispor a pregar o Evangelho para as pessoas perdidas ao seu redor, é como ter um colete de salva-vidas. É como ter uma corda, e alguém tem uma necessidade, correndo risco de morte, e você não joga. Ah, mas eu não sei se vai ser eficaz. Ah, mas eu não sei se a pessoa é um eleito. Ah, mas qual que é a nossa responsabilidade? É pegar o colete e jogar. É pegar a corda e jogar. O resto é com o nosso Deus. Ele que é soberano. Ele que é soberano. Não podemos reter o Evangelho de Cristo. Como disse John Wesley, todo cristão deve estar pronto para morrer, ou seja, espiritualmente preparado, ou para pregar. Você tem que estar 100% preparado em todo o tempo para morrer ou pregar. Morrer ou pregar. Nós somos missionários, meus queridos. Essa questão de missões, os missionários. E você lidar com missões como se fosse uma coisa que você terceiriza, que você contribui somente e os irmãos fazem. Não, nós somos envolvidos na missão de Deus. Nós somos missionários aonde Deus nos plantou. A família difícil que às vezes você fica aí, oh Deus, por que eu estou aqui? Por que Deus me colocou aqui? A vizinhança que você mora, a igreja onde você está. Você é ali um agente de Deus para ser um missionário. O campo é o mundo. Ah, mas eu não me sinto tão preparado. Sabe o que te falta? Nada, porque você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você e tem um manual nas suas mãos. Fala, prega. Com quem que você tem compartilhado esse Evangelho? Com quem você tem compartilhado esse Evangelho? Quais são as pessoas que você tem orado para ter o privilégio de levar elas a Cristo? Quais são as pessoas que você tem orado para que o Senhor leve elas a Jesus? Quais são essas pessoas? É muito importante, meus queridos, pregarmos esse Evangelho, levarmos às pessoas essa mensagem que faça com que as pessoas conheçam a ponte, a mensagem de reconciliação, aquele que por amor a nós morreu numa cruz, para reconciliar um povo pecador, miserável, depravado, com um Deus totalmente santo. E quem fez isso foi Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que morreu e ressuscitou. E a nossa esperança na vida e na morte está nele. Então, meus queridos, uma vida comprometida com a palavra de Deus. 3 decisões para isso, para você viver essa vida comprometida com a palavra de Deus e avaliar como anda o seu comprometimento. Envolve você conhecer e estudar, envolve você obedecer, praticar, e envolve você ensinar, proclamar as Sagradas Escrituras. Concluindo, o Salvador, o nosso Salvador, o Senhor dessa igreja, o cabeça do corpo, a palavra encarnada, o verbo vivo, Jesus, viveu perfeitamente esse comprometimento que eu e vocês, muitas vezes vamos falhar e não vamos conseguir viver de forma perfeita. Ele foi aquele que é o Esdras maior e melhor, o nosso grande líder, alguém que conheceu profundamente a lei de Deus, alguém que cumpriu toda a lei de Deus e nunca pecou, mesmo sendo tentado em todas as coisas, e proclamou em todo tempo, a tempo e fora de tempo, as Escrituras. Quando nós lemos esse verso e nos dispusemos a praticar sobre a graça de Deus, estamos imitando alguém maior que Esdras, mas estamos imitando Jesus Cristo. Estamos depositando a nossa esperança em alguém maior que Esdras, Jesus. Estamos confiando em alguém maior que Esdras, melhor que Esdras, Jesus. Porque em Jesus, eu e você, podemos, e esse é o único caminho,
para vivermos uma vida comprometida com as Escrituras. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, tem poder para reformar o seu e o meu coração, para nos fazer pessoas que têm um comprometimento real com Jesus Cristo, para fazer de nós pessoas que nasceram de novo. Não seria maravilhoso Deus falar isso da gente, meus queridos? Que nós decidimos estudar as Escrituras, praticar e pregar as Escrituras. Então hoje é dia de eu e você refletirmos se realmente estamos vivendo uma vida comprometida com a palavra de Deus. Esse é o chamado para mim e para você hoje. Jesus está nos chamando a avaliar o lugar que a Bíblia tem na nossa vida, a avaliar se realmente estamos tendo comprometimento com a palavra de Deus ou se não estamos usando desculpas para não investir mais tempo na nossa espiritualidade, uma espiritualidade saudável que brota das Sagradas Escrituras. Reabible a sua vida, reforme a sua vida sobre a graça de Deus, voltando para a palavra, tendo uma vida comprometida com a palavra, estudando, conhecendo, praticando, ensinando a palavra de Deus. Mesmo que você saiba pouco, compartilhe o que você tem, as sementes que você tem em mãos. Eu vou chamar o louvor aqui e eu vou concluir com 3 desafios para mim e para você. Eu queria que você prestasse muita atenção. Primeiramente, eu queria que você se comprometesse de verdade, realmente, a estudar as Escrituras. Eu queria que você saísse daqui hoje com a disposição em planejar a sua rotina e incluir no seu tempo um tempo com as Escrituras. Que você tivesse a disposição em ter a disciplina, em largar a preguiça, em investir na sua vida espiritual. Ou seja, eu preciso frequentar e levar a sério a escola dominical. Se comprometa, se desafie, crie essa meta, esse alvo. Eu preciso comprar uma Bíblia nova, numa versão mais fácil. Eu preciso comprar uma Bíblia de estudo. Eu preciso pedir indicação aí num bom curso de teologia online que eu possa fazer. Se comprometa. Eu preciso incluir durante a semana, eu vou escutar algumas pregações de bons pregadores para alimentar o meu coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quero ouvir mais a palavra de Deus. Eu quero ter mais tempo com as Escrituras. Se desafie nesse comprometimento. Em segundo lugar, eu queria que você saísse daqui tendo a decisão de trazer a Bíblia para o centro e começar a obedecer a palavra de Deus de verdade. De ter uma disposição em analisar os seus pecados recorrentes, as áreas que você tem mais fragilidade à luz da palavra de Deus, a ter curiosidade. Oh Deus, eu sempre tive essa dúvida, eu não sei se é certo, o que diz a palavra de Deus sobre isso? Quando o Espírito Santo te confrontar, você pegar imediatamente um bloco, um papel e anotar. E ele ser um alvo da sua oração durante a semana, para você melhorar e corrigir aquela área. Em você, quando o Senhor falar ao seu coração e te confrontar pela palavra, você orar agradecendo. E você falar, Deus, eu quero viver centrado nessa palavra. E por fim, em terceiro e último lugar, eu queria que você se desafiasse a pregar o Evangelho, as Escrituras. Durante essa semana, tenha disposição de reunir sua família, de falar sobre Jesus com seus filhos. Mas principalmente, se desafie pelo menos uma pessoa, durante essa semana, que não conhece Jesus. Não estou falando para você falar com crente, não. Pessoas que dão frutos de serem convertidos. Mas você se desafiar a falar sobre Jesus, a falar sobre o Evangelho, a falar sobre a esperança que temos em Jesus. Se desafie, ore por essa pessoa, peça a Deus direção e semeie. Essa semana, se cada um de nós aqui pedimos a direção e nos dispusermos a pregar para uma pessoa, quantas pessoas serão edificadas e alcançadas pela palavra de Deus? A palavra de Deus não volta vazia. O resultado cabe ao Senhor, mas esse é o nosso chamado, é a nossa responsabilidade. Amém?